Pessoal, eu gostaria de falar de um jogo que eu tava lembrando esses dias e eu joguei bastante na minha infância, lá nos tempos do Play 1, e que eu nunca mais vi muita coisa sobre ele. Daí eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Eu cheguei nesse vídeo aqui do jogo misterioso desconhecido. Bem-vindos ao mundo misterioso e desconhecido de The Neverhood. Um jogo bem antigo. Muita gente provavelmente não conhece. Ele tem uma atmosfera meio misteriosa. É um jogo de aventura de point and click lançado para PlayStation em 1998. E nesse vídeo a gente vai explorar essa história aí desse jogo e as curiosidades dele. É um jogo que eu acho que muita gente não ouviu falar. The Neverhood começa com um personagem chamado Clayman, ou Homem de Argila, pois o jogo é todo feito de argila, stop motion. Quem não sabe, stop motion é aquele estilo de animação. O artista faz cada movimento manualmente, tirando a foto frame por frame. Então, Clayman acorda num mundo de argila sem se lembrar de nada. Ele precisa explorar o mundo ao seu redor e descobrir a verdade sobre sua existência. O jogo se passa numa cidade labiríntica cheia de quartos, corredores estranhos, e através desse ambiente que Clayman começa a entender mais sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Clayman descobre que a cidade em que se encontra foi criada pelo misterioso criador do mundo, o Sr. Neverhood, e que ele precisa coletar páginas de um livro que explicam a história do mundo para descobrir a verdade sobre sua existência. Conforme Clayman progride no jogo, ele descobre mais sobre a história do mundo de argila. Um grande conflito entre o Sr. Neverhood e seu arqui-inimigo Clog, que foi exilado do mundo por traição. Clog constrói seu próprio exército de robôs para tentar tomar o controle do mundo de The Neverhood, e o jogador é jogado no meio dessa batalha. The Neverhood foi criado pelo artista e animador Doug TenNapel, não sei se fala assim, que usou quase 2 anos para construir o mundo inteiro do jogo. Ele usou argila para criar cada objeto, personagem, cenário, e em seguida fotografou cada quadro para criar as animações e stop motions que tornaram o jogo tão único. A equipe de produção contou com mais de 50 pessoas, incluindo compositores musicais, engenheiros de som e programadores. Doug TenNapel queria criar um jogo diferente de tudo que já havia sido feito antes. Ele queria criar um mundo único e fascinante, e é exatamente isso que ele fez. O mundo de The Neverhood é completamente original e diferente de qualquer outro jogo que você já jogou. Uma das curiosidades mais interessantes sobre The Neverhood é que, apesar de ser um jogo de aventura, ele não tem nenhum diálogo. E, em vez disso, a história é contada através de animações, stop motion e música, criando uma atmosfera misteriosa e intrigante. Outra curiosidade interessante é que há muitos segredos escondidos no jogo que ainda não foram descobertos por nenhum jogador. E existem áreas secretas no jogo que só podem ser acessadas através de ações muito específicas, segredos que só podem ser descobertos através de uma análise minuciosa das animações stop motion. Talvez isso aconteça pelo jogo não ser tão popular e por isso até hoje ninguém descobriu esses segredos que ainda estão escondidos aí. Alguns exemplos desses mistérios e segredos que não foram desvendados até hoje estão o telefone vermelho. Na sala do Sr. Neverhood, há um telefone vermelho que toca quando o jogador se aproxima. Quando atendido, a linha está morta, mas alguns jogadores acreditam que há mais a ser descoberto aqui. Tabuleiro de xadrez. Em um dos corredores do jogo há um tabuleiro de xadrez, mas nenhum dos jogadores descobriu como jogá-lo ou para que ele serve. Puzzle do livro. Há um quebra-cabeça que envolve o livro que o jogador precisa coletar as páginas. Algumas pessoas acreditam que há uma maneira de resolver este quebra-cabeça sem precisar coletar todas as páginas do livro, mas ninguém ainda conseguiu descobrir como. O puzzle da estátua. No final do jogo, há um quebra-cabeça que envolve uma estátua de argila. Alguns jogadores acreditam que há uma maneira de resolver o quebra-cabeça sem precisar jogar o jogo inteiro novamente, mas ainda não foi descoberto como. Os easter eggs. Também tem easter eggs no jogo, vários easter eggs escondidos nesse jogo, como um cano de esgoto que te leva para uma sala secreta, que é uma clara referência ao Mario, né? Ou uma maçaneta de porta quebrada que só pode ser aberta com um determinado item. E esses são alguns pequenos exemplos aí dos muitos segredos que ainda não foram descobertos do jogo. The Neverhood
é um jogo muito diferente de outros jogos da época em termos de suas mecânicas. As principais diferenças é o fato de que o jogo não é feito de animações renderizadas por computador, e sim de animações em stop motion. Significa que tudo no jogo é modelado a partir de argila e filmado com uma câmera de stop motion, dando ao jogo uma aparência única e charmosa. Além disso, o jogo não tem diálogos falados ou texto na tela. Em vez disso, o jogador é deixado para descobrir o que está acontecendo no jogo através de imagens, sons e música. Isso cria uma sensação muito diferente de outros jogos que explicam tudo ao jogador. E a jogabilidade também é muito diferente do que os jogadores estavam acostumados na época. O jogador é deixado para explorar o mundo sozinho, sem um mapa ou guia. Ele deve resolver quebra-cabeças para progredir. Quebra-cabeça varia de simples a extremamente complexo, envolvendo a manipulação de objetos, a decodificação de mensagens secretas e descoberta de padrões escondidos. E outra coisa que diferencia Neverhood dos outros jogos é a sua trilha sonora, que é completamente composta por canções de rock ao músico americano Terry Scott Taylor. As músicas complementam a estética do jogo e a história, criando um ambiente sonoro único e adiciona uma camada extra de imersão ao jogo. Essas mecânicas únicas fazem The Neverhood um jogo que se destaca de todos os outros da época. Embora The Neverhood não seja um jogo de terror, ele tem certos elementos que podem ser considerados macabros e assustadores. Uma das cenas mais perturbadoras do jogo ocorre quando o jogador encontra um personagem que foi transformado em uma espécie de massa. A cena é acompanhada por sons perturbadores, imagens de um processo de transformação brutal. Pode ser perturbador para alguns jogadores. Além disso, algumas das criaturas que o jogador encontra no jogo podem ser consideradas estranhas ou assustadoras, como as aranhas gigantes que o jogador deve enfrentar em áreas do jogo, e os sons que essas aranhas emitem também podem ser perturbadores para alguns jogadores. O jogo também tem clima geralmente estranho e misterioso, uma estética que pode ser considerada dark. As áreas do jogo são escuras e sombrias, muitas áreas escondidas e segredos a serem descobertos, criando um clima de tensão, mistério que podem deixar alguns jogadores desconfortáveis. No entanto, é importante notar que, apesar desses elementos, The Neverhood não é um jogo de terror e não tem a intenção de ser assustador. A atmosfera e os elementos macabros do jogo fazem parte da sua estética única e ajudam a contar a história do mundo do jogo. O Neverhood teve até uma continuação, que é um jogo chamado Skull Monkeys, que também foi criado pelo Doug TenNapel, e só que ao invés de ser um jogo de aventura em primeira pessoa, point and click, que nem é o The Neverhood, ele é um jogo de plataforma. E também existe um jogo mais recente, que é um sucessor espiritual de Neverhood, que se chama Army Krog. Ele é um jogo também de aventura em primeira pessoa, também no mesmo estilo de The Neverhood, point and click, e que foi desenvolvido em 2013. Também pode ser um assunto para um próximo vídeo. E é isso. Se tiverem mais dicas ou sugestões para vídeos futuros, assuntos e temas, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e falou!